Sumiu. Sem aviso. Sem post de despedida. Sem aquela história de que ia dar uma pausa nas redes para recarregar as energias. Simplesmente desapareceu do mapa. E todo mundo ao redor continuou a vida normalmente. Comentando, postando, explicando os planos, anunciando as metas, vivendo em voz alta como sempre. Meses depois ele voltou, e ninguém conseguia explicar o que tinha mudado nele. Não era o físico, não era a roupa, era algo que chegava antes dele entrar na sala. Uma presença diferente. Um olhar que tinha passado por fogo e saído do outro lado mais frio, mais firme e mais perigoso do que antes. As pessoas que duvidaram ficaram em silêncio diante dele. As que riram quando sumiu não tinham mais o que dizer. E ele não precisou falar nada. Não explicou para onde foi. Não justificou o que fez durante aquele tempo. Deixou o resultado falar. E o resultado gritou mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Isso vai acontecer com você também, mas antes de chegar nesse ponto, tem algo que você precisa entender sobre por que quase todo mundo que tenta mudar de vida falha antes mesmo de começar. Tem a ver com o momento exato em que a decisão é tomada, com o que você faz nos primeiros segundos depois que resolve que vai mudar, e com um erro que parece completamente inofensivo, mas que drena toda a energia que você vai precisar para chegar do outro lado diferente. Fica até o final, porque a versão que você quer se tornar já existe. Ela só está esperando você parar de falar e começar a construir. Evolua em silêncio. Desapareça. Prospere. Volte irreconhecível. Tem uma coisa que as pessoas que realmente mudaram de vida nunca fazem. Elas não anunciam. Elas não postam. Elas não contam. Elas simplesmente desaparecem por um tempo e quando voltam você sente algo diferente nelas antes mesmo de entender o que mudou. Não é a roupa, não é o corpo, não é o cargo. É algo que vai além do que os olhos conseguem capturar. Uma presença que atravessa o ambiente. Um olhar que passou por um processo longo, silencioso e solitário. E saiu do outro lado mais afiado, mais firme e irreconhecível, de uma forma que assusta. Você já viu isso acontecer? Aquela pessoa que sumiu por meses e voltou completamente diferente. Mais calma, mais focada, com uma segurança nos olhos que antes não existia. E você ficou olhando sem entender o que aconteceu, porque o que aconteceu não estava visível. Estava acontecendo nos bastidores, em silêncio. Longe dos seus olhos e longe dos olhos de todo mundo. Isso não foi sorte. Isso foi o poder de sumir e voltar melhor. E é exatamente sobre isso que esse vídeo vai tratar. Sobre o que acontece quando você para de mostrar o processo e começa a viver ele. Sobre por que as pessoas que mais crescem em silêncio são também as que chegam mais longe. Sobre a força escondida dentro do isolamento intencional. E sobre como você pode usar esse princípio agora para se transformar de uma forma que nenhum aplauso externo jamais conseguiria provocar. Fica até o final, porque o que você vai ouvir aqui tem o poder de mudar a trajetória da sua vida. Não como motivação passageira, como uma virada de mentalidade que você não vai conseguir ignorar depois que entender. Existe um erro que quase todo mundo comete quando decide mudar de vida. Ele acontece no exato momento em que a decisão é tomada. Você decide que vai mudar, que vai se disciplinar, que vai transformar a sua rotina. E antes mesmo de dar o primeiro passo real, o que você faz? Você conta, você fala para alguém, você posta, você anuncia. E naquele instante, sem perceber, você entregou a coisa mais preciosa que tinha. A energia da sua intenção. Marco Aurélio escreveu nas Meditações o seguinte: você tem poder sobre sua mente e não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele escreveu esse livro para si mesmo, não para publicar,
não para impressionar ninguém, para se disciplinar em silêncio enquanto governava um dos maiores impérios da história. E esse detalhe diz tudo. Os que constroem de verdade não exibem o canteiro de obras. Quando você verbaliza um objetivo antes de agir, o seu cérebro libera dopamina, o mesmo hormônio do prazer que seria liberado ao conquistar. Isso cria uma sensação falsa de progresso, como se você já tivesse avançado apenas por ter falado. A motivação que deveria te mover para a ação vai embora antes de você dar o primeiro passo. E você fica com a sensação vazia de quem anunciou, mas não realizou. Isso não é fraqueza, é neurologia. E entender isso muda tudo. Porque quando você decide crescer em silêncio, você não está apenas protegendo o seu plano das opiniões dos outros. Você está preservando a combustão interna, que vai te levar até o resultado. Você está guardando para si a energia que antes escapava pela boca, antes mesmo de se transformar em ação. Pensa comigo, quantas vezes nos últimos meses você começou algo e antes de terminar já tinha contado para alguém? Antes de perder o primeiro quilo, já tinha anunciado a dieta. Antes de escrever a primeira linha, já tinha contado sobre o livro. Antes de economizar o primeiro real, já tinha falado sobre o investimento. E depois, a energia foi embora. A empolgação virou vergonha. E você ficou tendo que explicar por que não aconteceu. A culpa não é das pessoas que perguntam. A responsabilidade é sua por ter aberto a boca antes da hora. Isso tem um nome: recompensa antecipada. E ela é inimiga do crescimento real, porque o cérebro não diferencia a sensação de ter falado sobre algo da sensação de ter feito. Ambas liberam prazer, mas apenas uma constrói resultado. A outra apenas consome energia que nunca vai voltar. Agora entenda algo que vai contra tudo que te ensinaram. Desaparecer não é fraqueza. Desaparecer é estratégia. As pessoas que mais crescem em silêncio não somem porque têm medo de ser vistas. Elas somem porque entenderam que a fase mais importante de qualquer transformação é exatamente a mais frágil. E o que é frágil precisa de proteção antes de estar pronto para suportar o peso do olhar alheio. Pensa numa semente. Ela precisa ficar debaixo da terra antes de suportar o sol e a chuva. Se você a expõe antes da hora, ela não germina. Ela morre. E o mesmo acontece com seus planos, seus hábitos, sua nova versão. Quando expostos cedo demais, eles não crescem. Eles definham diante das primeiras opiniões. E não pense que todas as opiniões que chegam são inocentes. Nem todo mundo que pergunta sobre os seus planos torce pelo seu sucesso. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que carregam mais insegurança, e a insegurança delas se traduz em dúvidas sobre você. Um comentário como isso é difícil demais, parece inofensivo. Mas é como uma gota de tinta escura num copo de água limpa. Aos poucos, contamina sua visão antes que você tenha força suficiente para filtrar. O livro de Provérbios diz o seguinte: onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. E a sabedoria aqui não está em ignorar orientação, está em escolher com cuidado quem merece ter acesso aos bastidores da sua vida. Porque existe uma diferença enorme entre um conselheiro sábio e uma plateia barulhenta. Você não precisa de plateia enquanto está em construção. Você precisa de silêncio e de foco. E o silêncio estratégico não é sobre cortar pessoas. Não é sobre virar um ermitão, nem sobre bloquear o mundo. É sobre entender que nem todo movimento precisa ser visto. É sobre agir primeiro e falar depois. É sobre proteger o que ainda está nascendo antes de mostrá-lo ao mundo. Porque o que você mostra antes de estar pronto pede explicação quando muda de forma. E ficar explicando para os outros por que você mudou de rota drena uma energia que poderia estar sendo usada para trilhar essa nova rota. Isso é o poder de sumir e voltar melhor. Agora vamos falar do que acontece quando você some de verdade.
Quando você fecha a boca e abre os olhos para o seu interior, algo começa a se mover. A maioria das pessoas vive tão cercada de ruído que nunca ouve a própria voz. O celular apita. As redes sociais gritam. As demandas dos outros parecem infinitas. Você acorda já consumindo conteúdo de outras pessoas, trabalha com conteúdo de outras pessoas ao fundo, treina com vozes de outras pessoas no ouvido e nunca para, nunca silencia, nunca fica a sós com o que realmente quer. E então, quando a vida não vai para onde deveria ir, você não entende por quê. Entende agora? Você não entende porque nunca se perguntou de verdade. Nunca ficou em silêncio suficiente para ouvir a resposta. O silêncio assusta porque quando você fica quieto, aparecem as perguntas que você vinha evitando. Os medos que você vinha enterrando sob camadas de distração. Os desejos reais que você vinha ignorando para agradar a versão de você que os outros esperam. E é exatamente aí que começa a transformação. No silêncio que incomoda. Quando você para de fugir e começa a encarar o que está dentro, você encontra algo que não esperava. Uma força que estava lá o tempo todo esperando ser reconhecida. Uma clareza que o barulho constante impedia de surgir. Uma direção que você não conseguia ver porque estava olhando demais para o que todo mundo achava que você deveria fazer. Evolua em silêncio. E veja como sua vida começa a mudar, não porque o silêncio é mágico, mas porque o silêncio revela o que o barulho escondia. E o que estava escondido é exatamente o que você precisava. Mas o silêncio sozinho não basta, porque desaparecer sem direção é apenas isolamento. E isolamento sem propósito não transforma ninguém. O que faz a diferença é o que você constrói enquanto ninguém está olhando. Pensa nos atletas de alto desempenho. Eles não aparecem para os treinos quando estão inspirados. Eles aparecem quando estão exaustos, quando estão com dor, quando não querem estar lá. E aparecem especialmente nesses dias, porque entendem que é exatamente nesses dias que o crescimento real acontece. Não quando é fácil, quando é difícil. Desenvolva disciplina, resiliência. E poder pessoal não é uma frase bonita para motivar. É um processo que começa no dia em que você decide agir mesmo sem vontade, mesmo sem plateia, mesmo sem garantia de resultado visível. A disciplina não nasce de motivação. A motivação é instável. Ela aparece nos dias bons e some nos dias difíceis. E se você depende dela para agir, você vai parar na primeira vez que ela não aparecer. A disciplina, por outro lado, é uma decisão que você renova todos os dias, independente de como está se sentindo. É o que te faz fazer o que precisa ser feito, mesmo quando todo o resto diz que você pode parar. E é aqui que a resiliência entra. Resiliência não é não cair. É cair e se perguntar o que essa queda tem a me ensinar antes de se levantar. É usar cada adversidade como matéria-prima para a transformação. É entender que o obstáculo no caminho não bloqueia o caminho. Ele é o caminho. Cada problema que você enfrenta enquanto ninguém está olhando é uma oportunidade que a maioria não vai aproveitar, porque a maioria vai usar essa energia para reclamar e não para crescer. Você não vai. Você vai usar. Agora vem a parte que muda a estrutura de como você pensa. O poder pessoal que você está construindo em silêncio não é apenas sobre hábitos. É sobre identidade. Existe uma diferença profunda entre uma pessoa que tenta ter disciplina e uma pessoa que é disciplinada. A primeira tenta encaixar hábitos novos em uma identidade antiga. A segunda reconstrói a identidade primeiro e os comportamentos fluem naturalmente dela. Friedrich Nietzsche escreveu em Assim Falou Zaratustra: Torna-te quem tu és.
não quem te disseram que você era, não quem o medo te fez acreditar que você é, quem você realmente é quando remove tudo que não te pertence. E essa é a pergunta mais importante que você pode fazer agora. Quem você é quando ninguém está olhando? Porque é essa versão que define tudo. Não o que você posta, não o que você fala, o que você faz quando não há plateia, quando não há recompensa imediata, quando não há ninguém para aplaudir. É ali nos momentos invisíveis que a identidade é construída. Cada vez que você honra um compromisso consigo mesmo, quando seria mais fácil quebrar, você está gravando na sua mente uma nova verdade sobre quem você é. E a mente, quando começa a registrar essa consistência, ajusta sua percepção. Você começa a agir como alguém que age, a pensar como alguém que avança, a se posicionar como alguém que constrói. E então, sem que você perceba, os comportamentos que antes exigiam esforço começam a fluir. Não porque ficaram fáceis, porque viraram parte de quem você é. Agora preciso te falar sobre algo que a maioria ignora completamente. O processo de ficar irreconhecível não é linear. Vai ter dias em que você vai sentir que não está avançando. Dias em que o silêncio vai pesar. Dias em que você vai querer anunciar o progresso só para sentir que está fazendo algo. Dias em que vai parecer que os outros que ficaram barulhentos estão ganhando mais que você que ficou quieto. Esses dias são um teste. E a resposta certa nesses dias não é gritar mais alto, é ir mais fundo. Porque o crescimento real não acontece em linha reta. Ele acontece em espiral. Você avança, você encontra resistência, você recua um pouco, e então avança mais longe do que estava antes. E isso se repete, e cada ciclo te leva mais fundo dentro de quem você está se tornando. O que separa os que chegam dos que ficam pelo caminho não é talento, não é sorte, não é o momento certo. É a decisão de continuar, quando continuar parece não ter sentido. É a escolha de se manter fiel ao processo quando os resultados ainda não são visíveis. É entender que o acúmulo invisível de pequenas ações consistentes é o que aos olhos do mundo vai parecer uma transformação repentina. Mas para você vai ser apenas consequência. A consequência natural de quem não parou. E aqui está um ponto que vai mudar como você vê o tempo. As pessoas subestimam o que conseguem construir em meses de silêncio absoluto e superestimam o que conseguem construir em semanas de barulho constante. A vida muda devagar e então, de repente. E o de repente só acontece para quem sustentou o devagar. Vamos falar sobre o que você precisa proteger durante esse processo. A sua energia é o recurso mais precioso que você tem. Mais do que o tempo, mais do que o dinheiro. Porque sem energia, você não usa bem o tempo e não constrói dinheiro. E a energia vai embora de formas que você nem percebe. Vai embora quando você explica seus planos para quem não pediu. Quando você consome conteúdo que te deixa em estado de comparação constante. Quando você frequenta ambientes que puxam para baixo. Quando você convive com pessoas cujas conversas te drenam, sem te alimentar em nada. Organize sua vida longe dos olhos alheios, não porque você é superior a ninguém, mas porque você está em um processo que exige toda a sua energia voltada para dentro antes de poder transbordar para fora. Isso significa fazer escolhas. Significa ser intencional com o que você deixa entrar. O que você assiste, o que você ouve, com quem você passa o seu tempo, sobre o que você fala, o que você deixa ocupar espaço na sua mente. A mente é o terreno onde tudo cresce. Se você planta lixo, você colhe lixo. Se você planta conteúdo que fortalece perspectiva, que expande, e pensamentos que constroem, você colhe uma mente capaz de sustentar a pressão que a transformação exige. E aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito diretamente. Você não precisa consumir tudo que o algoritmo te oferece. Você não precisa estar por dentro de tudo que todo mundo está comentando.
Você não precisa justificar para ninguém porque você sumiu das redes. Você não precisa da aprovação de ninguém para cresça em silêncio. A aprovação que importa é a sua própria. E ela vem quando você olha para trás e vê que não parou. Que continuou mesmo quando doeu. Que honrou o processo mesmo quando ninguém sabia o que você estava construindo. Agora quero te falar sobre a fase mais poderosa de toda essa jornada. A fase que ninguém vê, mas que determina tudo. É a fase em que você está sozinho com o que quer se tornar e ainda não é essa pessoa. Quando a distância entre quem você é e quem quer ser parece grande demais para cruzar. Quando os hábitos novos ainda exigem esforço consciente. Quando a identidade nova ainda não está completamente firmada. Essa fase é o verdadeiro campo de batalha. E a maioria desiste aqui não porque é incapaz, mas porque espera sentir antes de agir. Espera motivação antes de se mover. Espera certeza antes de avançar. Mas a verdade é que você não precisa sentir para agir. Você precisa agir para sentir. A motivação segue o comportamento. A confiança vem da ação. A clareza surge do movimento, não o contrário. E quando você entende isso, você para de esperar pelas condições perfeitas e começa a criar essas condições com os seus próprios gestos. Você age como quem já chegou antes de ter chegado. Não como fingimento, como declaração. Como uma instrução que você dá para a sua mente sobre quem você está se tornando. E a mente ouve. Ela registra. Ela começa a alinhar tudo o que pode para que essa instrução se torne realidade. Isso não é pensamento mágico. É como o cérebro funciona. Quando você age consistentemente como a versão que quer ser, você cria novos caminhos neurais. Você enfraquece os padrões antigos e fortalece os novos. E chega um ponto em que o comportamento que antes exigia força de vontade começa a acontecer naturalmente. Não porque ficou fácil, porque virou quem você é. Quero falar sobre algo que vai além dos hábitos e da rotina. Porque transforme-se de verdade é mais do que uma lista de coisas para fazer. É uma decisão sobre quem você está disposto a ser quando ninguém está aplaudindo. Existe uma versão de você que ainda não apareceu. Uma versão que foi adiada pelas opiniões dos outros, pelas comparações constantes, pela necessidade de validação, pelo medo de sumir e não ser notado enquanto estava sumido. Essa versão não vai aparecer enquanto você continuar pedindo permissão para existir. Ela vai aparecer quando você decidir que o processo importa mais do que a plateia, que a construção importa mais do que o aplauso, que quem você está se tornando em silêncio importa mais do que quem você aparenta ser em público. E quando essa versão aparecer, as pessoas vão sentir antes de entender. Vão perceber a diferença no jeito como você fala, no jeito como você ouve, no jeito como você se posiciona. Vão sentir uma presença que não estava ali antes. Uma firmeza que não pode ser fabricada. Uma segurança que só nasce de quem passou pelo processo e chegou do outro lado diferente. É isso que significa ser irreconhecível. Não uma versão polida de quem você era. Uma versão forjada. Uma versão que passou pela pressão e saiu mais firme. Uma versão que carrega nas marcas invisíveis todo o trabalho que ninguém viu enquanto estava acontecendo. Prospere em silêncio não como filosofia de vida isolada, como estratégia de quem entende que o que se constrói longe dos olhos é o que dura mais quando os olhos chegam. Agora chegamos ao ponto que une tudo: revisar, ajustar e continuar. O processo de crescimento não é uma linha reta que você segue do começo ao fim, sem desvios. É uma série de ajustes contínuos, feitos no silêncio enquanto você avança. E aqui está um erro que muitas pessoas cometem nessa fase. Quando percebem que precisam ajustar o caminho, sentem a necessidade de explicar a mudança.
de anunciar que a estratégia mudou, de justificar para os outros por que a rota agora é diferente. Não, ajuste em silêncio da mesma forma que construiu em silêncio. Revise o que está funcionando e o que não está. Corrija sem drama. Avance sem anúncio. Um mestre de xadrez não avisa as peças que vai mover. Ele move. E quando o resultado chega, ele fala por si só. O mesmo vale para você. Quando o resultado chegar, ele vai falar mais alto do que qualquer explicação que você pudesse dar sobre o processo. E o silêncio que você manteve durante a construção vai se transformar no maior testemunho de que você entendeu algo que a maioria nunca vai entender. Que o barulho chama atenção, mas o silêncio constrói poder. Existe um momento específico nessa jornada que vai definir tudo. Não é o momento em que você começa. Não é o momento em que os resultados aparecem. É um momento muito mais silencioso e muito mais poderoso do que esses dois. É o momento em que você quer parar e decide não parar. Esse momento vai chegar. Pode ter certeza. Vai chegar um dia em que o processo vai parecer longo demais. O progresso vai parecer pequeno demais. E a distância até onde você quer chegar vai parecer grande demais. E é exatamente nesse momento que você precisa lembrar de algo fundamental. A árvore mais alta da floresta não cresce mais rápido do que as outras. Ela simplesmente não parou de crescer enquanto as outras paravam. É a constância invisível que determina o resultado visível, não a intensidade do começo. A fidelidade ao processo quando o começo já ficou para trás e o fim ainda não chegou. É nesse intervalo que os que chegam se separam dos que ficam. E esse intervalo não tem glamour. Não tem aplausos, não tem likes, tem apenas a escolha repetida todos os dias de continuar. E quando você mantém essa escolha por tempo suficiente, algo muda. Não só nos resultados externos. Muda em você. Muda na forma como você se vê. Muda no que você acredita ser possível. Muda na firmeza com que você ocupa o seu espaço no mundo. E essa mudança interna é a que nenhum resultado externo consegue desfazer. Porque o que foi construído por dentro não é tirado por circunstância nenhuma. Estamos chegando ao ponto mais importante de tudo que foi dito aqui. O momento em que você volta. Porque o título desse vídeo não fala só em desaparecer. Fala em voltar irreconhecível. E essa volta tem uma qualidade específica que você precisa entender. Você não volta para provar nada. Você não volta para mostrar que estava certo. Não volta para receber o aplauso atrasado. Não volta para que as pessoas que duvidaram vejam o que perderam. Você volta porque está pronto. Porque o processo foi concluído. Porque a versão que foi construída em silêncio agora tem força suficiente para existir sob os holofotes, sem ser abalada por eles. E essa é a diferença. Quem volta para provar precisa da reação dos outros para confirmar que valeu a pena. Quem volta porque está pronto já sabe que valeu a pena antes de ver qualquer reação. A confirmação já está dentro. É interna. É sólida. E não depende de aprovação externa para se manter. Isso é poder pessoal, não o poder sobre os outros. O poder sobre si mesmo. O poder de se manter fiel ao processo sem a validação que o mundo usa para controlar os que ainda não encontraram firmeza própria. E quando você chega nesse nível, as pessoas percebem. Elas sentem antes de entender. Sentem no jeito como você ocupa o espaço, no que você não precisa mais dizer, no que você não precisa mais defender, na calma que vem de quem passou pelo fogo e sabe que pode passar de novo se precisar. Essa é a qualidade que não tem curso que ensine. Não tem atalho que chegue nela. Só se constrói no caminho que você percorreu em silêncio, enquanto todo mundo estava olhando para outro lado. Agora vou fechar com algo que quero que fique gravado em você. Existe uma pergunta que as pessoas que chegam ao resultado olham para trás e fazem.
Por que não comecei antes? Não porque o processo foi fácil, não porque não doeu, mas porque o que foi construído do outro lado do silêncio vale cada dia de processo que ninguém viu. Vale cada ajuste feito sem anunciar. Vale cada manhã em que agiu sem vontade. Vale cada momento em que escolheu o crescimento em vez do conforto. E você está nesse ponto agora. O ponto em que a escolha ainda está nas suas mãos. Em que a versão que você pode se tornar ainda está esperando que você decida buscá-la. Em que o silêncio estratégico ainda pode ser a ferramenta que vai separar quem você é hoje de quem você vai ser quando voltar. O Salmo 46, versículo 10 diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E existe uma profundidade nessa instrução que vai além da espiritualidade. Existe a sabedoria de que é no silêncio que se encontra o que o barulho esconde. É na quietude que aparecem as respostas que a agitação sufoca. É na pausa intencional que a direção se revela. Aquieta, para, ouve o que está dentro de você e então haja, em silêncio, com disciplina, com resiliência, com o poder pessoal que só pertence a quem decidiu construir sem plateia. Desapareça, prospere, volte irreconhecível. Não para eles, para você. Porque a maior transformação da sua vida não vai chegar com fogos de artifício nem com discursos motivacionais. Ela vai chegar em um dia comum, em um momento solitário, em que você, em silêncio, decide que não vai mais ser guiado pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros ou pelas emoções instáveis que te impedem de agir com consistência. Esse momento não vai ter plateia, mas vai ser o mais importante da sua história. E esse momento pode ser agora.